Na aula de hoje, nós vamos ver uma verificação dos conteúdos do bimestre, tá? Tudo que foi visto em videoaula para a segunda avaliação, nós vamos fazer uma espécie de revisão do que já foi visto, só que em forma de atividade, tá? Então, aí, primeira questão, encontre o valor de x. Então, nesse caso aí, que eu quero saber o valor de x, na realidade, eu quero que você resolva uma equação de primeiro grau. Lembrando que a equação de primeiro grau é aquela que eu tenho que separar a letra dos números. Trocou de lado, troca de sinal. Então, do primeiro lado fica quem tem as letras e do segundo lado fica apenas os números. Então, 2x mais 3 igual a 33. O 3, ele não tem letra, ele não tem um x, então ele vai ter que sair daí, tá? Só quem tem a letra é o 2x. Então, separando agora, eu vou repetir o 2x, que é igual a 33 menos 3. Por que menos 3? Porque o 3 está trocando de lado. Se ele troca de lado, eu troco de sinal. Então, 33 menos 3, tá? Repetindo, 2x, que é igual a 33 menos 3, 30. Agora, o 2 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, x igual a 30 dividido para 2, 15. Ou seja, sempre trabalho com a operação inversa. A operação inversa da soma é a subtração e a operação inversa da multiplicação é a divisão. Determine o valor de y. Segunda questão, determine o valor de y. Tá? Mais uma equação de primeiro grau. Então, lembrando que a equação de primeiro grau é aquela que possui uma letra, tá? Não importa qual é a letra que seja, pode ser x, y, a, b, desde que ela tenha uma letra, uma chamada variável, tá? Então, aí eu tenho 5y menos 12, que é igual a 2y mais 48. Como eu falei, letra para um lado e número para o outro. Então, repetindo 5y, o 2, ele está depois da igualdade, então ele tem que ir para o lado do 5. Então, mais 2, ele passa a ser menos 2. Trocou de lado, troca de sinal, operação inversa. Igual, repetindo 48, que ele já está do lado que eu quero. O 12, ele vai ter que trocar de lado, então está menos 12, passa a ser o mais 12. Tá? Trocou de lado, troca de sinal. Fazendo 5 menos 2, vai dar 3. Então, 5y menos 2y, 3y, que é igual a 48 mais 12, 60. O 3 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, 60 dividido para 3, 20. Então, meu valor de y é igual a 20. Letras para um lado, número para o outro. Precisou trocar de lado? Troca de sinal. Sempre vai ser isso, tá? Terceira questão, resolva a equação. 7, 2x menos 5 mais 10, que é igual a 2, 2x mais 10 mais 45. Reparem agora que eu tenho parêntese na minha conta. Toda vez que aparecer um parêntese numa equação, isso quer dizer uma multiplicação. Então, o 7 ele está multiplicando o 2x menos 5, assim como o 2 ele está multiplicando o 2x mais 10. Então, esse número que está na frente, ele vai ter que multiplicar todos os números do parêntese. No caso, o 7, ele vai ter que multiplicar tanto o 2x, como ele vai ter que multiplicar o 5. Então, o 2 também, ele vai ter que multiplicar tanto o 2x, como ele vai ter que multiplicar o 10. Então, vamos lá. 2 vezes 7, 14x, menos 7 vezes 5, 35. Então, o 7 multiplicou o 2 e o 7 multiplica o 5. Estou repetindo agora. Mais 10, que é igual a 2 vezes 2, 4x. 2 vezes 10, 20. Repetindo, mais 45. Tá? Então, sempre esse número que está na frente, ele multiplica os números de dentro do parênteses. Então, agora eu obtive 14x menos 35 mais 10, que é igual a 4x mais 20 mais 45. Trocando as letras para um lado e números para outro, então eu vou obter 14x
menos 4x, lembrando que o 4x ele tem letra, então ele tem que ir para o lado do 14. Ele é positivo, passa a ser negativo. Igual. 20 já está do lado que eu quero, não troca de sinal, só vou repetir ele. O 45 também está do lado que eu quero, não vou repetir. Vou repetir o sinal, ou seja, vou repetir o número com o sinal e tudo. Agora o 35 ele não tem x, observe que o 35 não tem x, ele vai ter que sair daí. Então ele vai ter que ir para o lado tanto do 20 como do 45. Para ele ir, ele tem que trocar o sinal. Ele está menos 35, passa a ser mais 35. O 10, ele também não tem x, então ele tem que sair daí. Então está mais 10, ele passa a ser menos 10. Trocou de lado, troca de sinal. Vocês podem achar enjoado estar repetindo isso, mas é essencial, tá? Trocar o lado, troca o sinal. Então agora eu tenho 14x menos 4x é igual a 10x, que é igual. Somando 20 mais 45 mais 35, eu vou obter 100, menos 10. Tá? Então eu somei o 20 mais 45 mais o 35, que deu 100, menos 10. Então 10x que é igual 100 menos 10 dá 90. Então o 10 está multiplicando, passo dividindo. Então 90 dividido para 10, 9. Quarta questão é um problema que envolve equação de primeiro grau, tá? Então tem uma das últimas aulas que eu dei para vocês, a gente falou só sobre problemas, tá? Então olha aí, a soma de dois números consecutivos é igual a 221. A soma de dois números consecutivos é igual a 221. Quais são esses números? Primeiramente, quando se tratar de um problema, leiam várias vezes até vocês entenderem esse problema, tudo bem? Então vamos lá. Como é que eu tenho que pensar nisso? A soma de dois números consecutivos. Lembrando que consecutivos é aquele número que vem logo em seguida. Consecutivo do 5 é o 6, consecutivo do 10 é o 11, tá? Então, todo número consecutivo eu tenho que representar por x mais 1. Então, meu primeiro número vale x e o meu consecutivo dele vale x mais 1, que a soma deles é igual a 221. Por isso que está aí x mais 1, que representa o consecutivo, que é igual a 221. Eliminando o parênteses, eu tenho x mais 1, que é igual a 221. Somando um x mais um x, vai dar 2x, que é igual a 221, tá mais 1, passa a ser menos 1. Então, 2x que é igual a 221 menos 1, 220. Então, 220 dividido para 2, porque o 2 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, 220 dividido para 2 dá 110. Aí ele pergunta que números são esses. Se o x vale 110, então o consecutivo dele é o que vem logo em seguida, o outro número vale 111. Tá? Então, o primeiro número vale 110 e o segundo número 111. Consecutivo é o que vem logo em seguida. Quinta questão. Outro problema aí, tá? A soma de dois números é 88. O maior supera o menor em 12 unidades. Determine esses números. A soma de dois números é 88. O maior supera o menor em 12 unidades. Determine esses números. Tá, então o primeiro número que eu desconheço, vou representar por x. E o segundo, se ele é 12 unidades maior, então x mais 12, que é igual a 88. Então, a minha expressão ficou x mais 12. Lembrando que esse 12 representa que ele é superior, tá? Que é igual a 88. Então, eliminando parênteses, eu vou ter x mais 12, que é igual a 88. Então, x mais x, 2x mais 12, que é igual a 88. Repetindo, 2x, que é igual a 88, menos 12, dá 76. Então, 2x igual a 76. 2 está multiplicando,
passo dividindo. Então, 76 dividido para 2, 38. Então, o meu primeiro número vale 38 e o segundo número são 12 unidades a mais. Então, 38 mais 12, 50. Se vocês perceberem, se eu somar os dois números, 38 mais o 50 vai dar exatamente 88. Tá? Então, calma, muita calma na hora de resolver um problema. Tá? Muitas vezes não é difícil, apenas não leram direito e não compreenderam a atividade. Sexta questão, resolva a inequação. A diferença entre equação e inequação, porque a inequação vai ter aquele sinal de maior ou menor, maior igual ou menor igual. Então, essa é a diferença entre inequação e equação. Equação tem um sinal de igualdade, tá? Então, na letra A aí, resolva a inequação. Meu conjunto universo é igual ao quê? Tá? Que é os racionais. Então, a minha resposta pode dar números positivos, números negativos ou fração. Então, olha, 8x menos 45 maior ou igual a 35 menos 2x. Mas a maneira de resolver é igual à maneira de resolver uma equação, separando sempre o número das letras. Então, olha, 8x mais 2x, por que mais 2x? Porque era menos 2x, passa a ser o mais 2x. Maior ou igual 35 mais 45. O 45 está trocando de lado, troca de sinal. Então, 8x mais 2x, 10x, maior ou igual 45 mais 35, 80. X maior ou igual a 80. O 10 está multiplicando, passa a dividir 80. Então, 80 dividido para 10, 8. X maior ou igual a 8. A solução é um pouquinho diferente das equações, tá? Então, ali, verdade, que é igual a x, que pertence ao quê? Tracinho, tal que. Aí eu ponho a resposta que deu aí, ó. X maior ou igual a 8, tá? Preste bem atenção como a essa maneira de dar a solução desse problema, tá? Então, conjunto verdade é igual x, ou seja, pertence aos meus números racionais, tal que o x é maior ou igual a 8. Prestem bem atenção no meu conjunto universo. Se o conjunto universo for inteiros, a resposta tem que ser dada x, que pertence aos inteiros. Se for naturais, então x pertence aos naturais. Então, essa é uma grande diferença entre equação e inequação. É a maneira de dar a resposta, entendeu? Sétima questão. Então, encontre a solução da inequação em universo igual aos inteiros. Lembre que o z é inteiros e o q é racionais e o n é natural, tá? Então, isso aí é mais uma atividade envolvendo inequação. Reparem só que o universo é igual ao z. Vocês vão reparar lá embaixo que a resposta ela vai ser diferente da inequação que nós acabamos de fazer. Então, 2x menos 5 mais 15 menor que 65. Já fizemos conta com parênteses. Então, o 2 ele vai multiplicar o x e vai multiplicar o 5. Tá? Então, 2 vezes x, 2x. 2 vezes 5, 10. Repetindo, mais 15 menor que o 65. A solução é a mesma, a maneira de resolver é a mesma numa equação de primeiro grau. Então, sempre separando a letra dos números. Então, 2x menor 65, tá menos 10 passa a ser o mais 10, tá mais 15 passa a ser o menos 15. Então, 2x menor 65 mais 10 dá 75, menos 15. 2x menor 75 menos 15, 60. O 2 está multiplicando, passo dividindo. Então, 60 dividido para 2, 30. X menor que 30. Perceba que a maneira de resolver é bem parecida com a equação de primeiro grau. Agora, a minha resposta. Conjunto verdade
é igual x pertence a z. Por que z? Porque lá em cima o meu conjunto universo era z. Traço, que significa tal que, é só repetir agora, x menor que 30. Tá? Então, se o meu conjunto universo for naturais, fica x que pertence aos naturais. Se o meu conjunto universo vier um Q, universo é racionais. Então, x pertence ao Q. Se vier um z, x pertence a z. Tá? Então, muita calma na hora de dar esse tipo de resposta, tá? Tudo vai depender do meu conjunto universo. Determine a solução do sistema, tá? Sistema são duas equações, tá? Que vocês perceberam, eu tenho a primeira equação aí, ó, x mais y igual a 45. E a segunda equação, x menos y igual a 25. Então, tenho duas equações. Sendo duas equações, eu tenho um sistema. Então, eu tenho um sistema com duas variáveis. A primeira variável é o x e a segunda variável é o y. Tá? Eu vou resolver esse sistema pelo método da adição. Ou seja, eu vou ter que eliminar o y, que é positivo, com o y, que é negativo. Então, eles são chamados de simétricos. Tá? O mais y com o menos y, eles são chamados de simétricos. E números simétricos eu posso cortar da conta. Ou seja, eu estou cortando o mais y com o menos y. Então, na realidade, sobrou um x igual a 45 e o x igual a 25. Como eu vou fazer pelo método da soma, eu vou somar o que sobrou. Pensem que não tem mais o y aí, só tem o x, tá? Então, 1x mais 1x igual a 2x. 45 mais 25, 70. O 2 está multiplicando, passo dividindo. Então, x, que é igual a 70 dividido para 2, 35. Então, achei o meu valor de x, método da soma. Então, o que sobrou lá? Sobrou o x, eu vou repetir a primeira equação lá. Olhem lá para cima, vou repetir a primeira equação. X mais y igual a 45. Reparem que eu já tenho o valor de x, eu acabei de encontrar o valor de x que vale 35. Então, nessa equação, onde tiver o x, eu vou substituir por 35. Então, 35 mais y, que é igual a 45. Perceba que eu estou repetindo o y e o 45. Estou apenas substituindo o x por 35, que foi o valor que eu encontrei. Então, y é igual, repetindo 45, o 35 tem que trocar de lado, ele é positivo, vai passar a ser negativo. Então, y é igual 45 menos 35, 10. Reparem só que eu disse que o x mais y é igual a 45. Se eu substituir o x por 35 e o y por 10, eu vou obter 45. Então, 35 mais 10, 45. Se eu pegar o 35, ele disse que o x menos o y é igual a 25. Se eu pegar o 35 e diminuir de 10, eu vou obter 25. Tudo bem? Então, a solução do meu sistema é 35 e 10. Tá? É só fazer pelo método da soma. Mas eu ensinei o método também da substituição. Vocês tentem fazer o que vocês acharem mais prático para vocês, ok? Nona questão. Outro sistema, tá? Calcule x e y. Olha, lembrando que quando eu for dar a solução de um sistema, é um par ordenado. Como eu estou dizendo, par ordenado, tem que ter uma ordem. Sempre o valor de x na frente e o valor de y atrás, tá? Então, o par ordenado não pode mudar essa ordem. Valor de x na frente e o valor de y atrás. Então, nesse caso aí, eu tenho um sistema 2x mais y igual a 18 e 3x menos y igual a 42. De novo, eu tenho dois números simétricos, que é o mais y e menos y. Como eu falei na questão anterior, eu posso cortar os simétricos, ou seja, eu vou cortar o mais y com menos y. Então, sobrou para mim só o 2x igual ao 18, esquece o y. Então, 2x igual a 18 e 3x igual a 42. Então, somando 2x com 3x, 5x. E somando 42 mais 18, 60. Então, fiquei com 5x igual a 60. O 5 está multiplicando, passo dividindo. Então, x igual a 12. 60 dividido para 5, 12.
Eu vou pegar a minha primeira equação, que é 2x mais y igual a 18. E onde tiver o x, eu vou substituir por 12, que isso foi o meu valor de x encontrado. Então, 2 vezes 12, por que esse 2 na frente? Porque se vocês repararem lá, eu tenho 2x, então 2 vezes 12 mais y igual a 18. 2 vezes 12 dá 24, mais y, que é igual a 18. Mudando o 24 de lado, eu vou obter y igual a 18 menos 24. 18 menos 24, menos 6. Subtrai e dá o sinal do maior, tá? Então, 18 menos 24, menos 6. Solução, valor de x na frente, 12, e o valor de y atrás, menos 6. Tá? A 10ª questão é o plano cartesiano. Tá? Talvez vocês não tenham entendido a aula dada, mas então eu passei essa revisão aqui para vocês entenderem bem isso. Localize os pares ordenados no plano cartesiano. A, 3, 4, B, menos 5, 2 e o C, menos 2 e menos 6. Isso são pares ordenados, tá? O que seria pares ordenados? O valor de x na frente e o valor de y atrás. Na hora que vocês forem fazer a minha avaliação, vocês vão ter que desenhar esse plano cartesiano, do jeito que vocês estão vendo aqui no desenho. Tá? Passa uma cruz, em forma de cruz, sempre começando do 1. Para a minha direita, positivo, para a minha esquerda, negativo. Para cima, positivo, e para baixo, negativo. Reparem que tem uma ordem aí. Sempre começa do 1. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Menos 1, menos 2, menos 3, menos... para baixo, menos 1. Sempre começa do menor para o maior. Tá? Então, a horizontal vai ser o x e a vertical y. Horizontal é o que está deitado, vertical é o que está em pé. Então, eu peço para marcar aí, olha, 3 quartos, que é a minha letra A. Se você repararem, o 3 é positivo e o 4 também é positivo. 3 positivo no x e 4 positivo no y. Reparem só aqui, ó. Eu vou buscar o 3 positivo no x e vou buscar o 4 positivo no y. O 4 positivo está para cima no y e o 3 positivo está para a minha direita. Então, olha aí, eu encontro o valor do x, encontro o valor do y e faço uma ligação entre eles. Então, 3 quartos. Na letra B vai acontecer a mesma coisa. Olha, o x vale menos 5 e o meu y vale 2. O x negativo ele está para a minha esquerda, tá? E o y positivo ele está para cima. Então, eu procuro o x menos 5 e procuro o y 2 e faço o encontro entre eles, tá? Letra C, menos 2 e menos 6. Menos 2 é o x e menos 6 é o y. Menos 2 no x está para a minha esquerda e o menos 6 no y está para baixo. Então, olha aí, eu acho o menos 2 no x e acho o menos 6 no y e faço o encontro entre eles, tá? Então, cuidado, que os sinais são muito importantes, tá? Então, x positivo para a direita, x negativo para a esquerda, y positivo para cima e y negativo para baixo. Então, muito cuidado na hora de fazer essa atividade. Como eu estou falando, quando vier a avaliação, vocês vão ter que desenhar essa cruz, que se chama plano cartesiano. Vocês têm que desenhar essa cruz para poder achar os pontos. Eu vou dar os pontos para vocês e quero que vocês encontrem esses pontos para mim. Vocês vão ter que desenhar do jeito que está aí, que vocês estão vendo no desenho, e encontrar os pontos para mim, tá? Muito cuidado na hora de fazer esse plano cartesiano, esse desenho. Eu quero que vocês façam com uma régua, tudo bonitinho, tá? Então, faz a régua, com a régua, põe esses números todinho, 1, 2, 3, e encontra os pontos para mim.